Vamos agora olhar para o papel das infraestruturas das telecomunicações na transformação digital. Tanto temos falado dessa transformação ao longo destes 2 dias. Essa transformação acontece, como já percebemos, a toda a velocidade e é preciso acompanhá-la a todos os tempos e com os novos desafios. Vamos debater junto de grandes representantes do setor que desafios são esses e que evolução tem tido a rede em Portugal, com o João Osório Mora da Cellnex, com o Paulo Favaro da Vantage Towers e ainda com o Pedro Rocha da Fast Fiber, a quem agradeço a presença. João, começo por si e por referir que estas empresas têm sido, as vossas 3 empresas têm sido uma presença assídua no Congresso da APDC. No caso da Cellnex, que 2023, que ano foi esse para o negócio? Bom, muito boa tarde, Carolina. Começo por agradecer à APDC e ao Rogério o convite para participar neste painel e também para parabenizar a APDC pelos seus 40 anos. Carolina, 2023 foi um ano de transformação e crescimento para a Cellnex. Nós terminámos um ciclo de 8 anos em que nos tornámos o maior operador de infraestruturas de comunicações móveis da Europa. Nós fizemos mais de 40 transações em 12 países, onde investimos cerca de 40 mil milhões de euros. E temos neste momento mais de 111 mil sites que cobrem cerca de 250 milhões de europeus. Passado este período de crescimento por aquisições, queremos agora consolidar as operações e focar-nos no crescimento orgânico com os nossos clientes. E como é que esse crescimento pode acontecer? Através da construção de novas infraestruturas e através da utilização e de rentabilização das infraestruturas existentes. Nós, em 2023, adicionámos mais de 100 novas infraestruturas em Portugal. Temos, neste momento, 6.300 infraestruturas, onde todos os operadores podem instalar os seus equipamentos. Estes equipamentos são antenas, são rádios e são equipamentos de transmissão que fazem parte da rede dos operadores, é uma componente. O nosso negócio permite precisamente a partilha destas infraestruturas por todos os operadores. Falou em rentabilização e nova construção. Onde é que no país é necessário preencher essas 2 necessidades, ou seja, a rentabilização e a nova construção? Será em sítios diferentes? Olha, em primeiro lugar precisamos de nova construção porque nem todos os locais ainda têm infraestruturas. Portugal tem aqui um desafio em termos de coesão social. Quando comparamos, por exemplo, com Portugal no ranking europeu, não comparamos bem, temos assimetrias entre os meios urbanos e rurais. Por exemplo, a subscrição de internet nos meios rurais não chega a 80%. Temos um tema também de atraso na literacia digital, onde estamos abaixo da média. E, portanto, vamos precisar trazer mais infraestruturas onde não existem para dar mais cobertura. Aqui, mas isso não acontece por falta de disponibilidade das empresas, por burocracia, por... Bom, aqui acontece porque, efetivamente, zonas onde temos poucos clientes e uma população mais dispersa, a rentabilização destas infraestruturas não acontece de forma muito imediata. Aqui é que as empresas de infraestruturas como a Cellnex e como as empresas que estão aqui representadas podem ajudar porque podemos construir infraestruturas para vários operadores. Podemos, portanto, partilhar estes custos e que esses custos resultem portanto, em projetos mais eficientes para os operadores para podermos levar mais cobertura à nossa população. Para ter uma ideia, estes 100 sites que nós construímos têm uma abrangência de cerca de 200 mil pessoas. Temos uma média de cerca de 2 mil clientes ou 2 mil pessoas por site. Temos aqui um impacto grande. A partilha das infraestruturas ainda permite, portanto, uma rentabilização maior. Nós, na nossa rede, portanto, suportamos e a rede que adquirimos foi a AMEO e a nós. Temos acordos de crescimento com estes operadores que passam pela construção de novas infraestruturas, mas também pela utilização das infraestruturas existentes. E, portanto, as redes são complementares e é possível rentabilizar mais estas infraestruturas com custos mais reduzidos para os operadores. Isto permite aqui grandes níveis de impacto. Portanto, o primeiro é este impacto financeiro que já referi, portanto, menores custos para os operadores
e terem mais capacidade de investimento, portanto, numa rede maior para abrangerem mais clientes. Temos um impacto também em time to market. Estas soluções, portanto, ao utilizar infraestruturas existentes, conseguimos mais rapidamente disponibilizar os serviços. E temos também um impacto em termos de sustentabilidade. Porquê? Porque ao reutilizarmos infraestruturas, poupamos todas as emissões de carbono associadas não só aos materiais, mas depois a uma manutenção de décadas destas infraestruturas. Claro, e olham então com entusiasmo para este ano e eventualmente o início do próximo. Paulo Favar, bem-vindo. No caso da Vantage Towers, também olham para 2024, corrijo, disse 2023, 2024 e início de 2025 com este entusiasmo neste setor de negócio? Sim, absolutamente. E antes de mais, queria agradecer à APDC pelo convite. Estou muito contente por estar cá convosco, após a pausa no ano passado. E também queria dar os parabéns para este aniversário. E sim, o entusiasmo é grande, sendo que o ano passado foi um bom ano. Foi um ano que continuou no caminho de empresa vocacionada à entrega operacional, que sempre nos caracterizou desde o início. Somos uma empresa que foi criada bastante recentemente, nomeadamente em 2020. E pronto, basicamente ao longo do ano 24-25 continuaremos com a expansão do nosso portfólio de ativos que estamos a gerir, sendo que continuaremos a adicionar novas infraestruturas. Temos tido um caminho bastante parecido com o da Cellnex, do que o João estava a referir um bocado. E é natural? Como? E é natural. E é natural, exatamente. Estamos a falar do mesmo setor. No ano passado também adicionamos mais do que 100 infraestruturas e durante este ano que vem continuaremos neste caminho, no sentido de ajudarmos os nossos clientes em atingirem aqueles objetivos que têm, em particular por causa das obrigações de cobertura que se encaixam no contexto do 5G. E já lá iremos também, com mais pormenor, falar dessas obrigações. Não sei se quer concluir, Paulo, se já terminou a sua conclusão. Não, mais uma vez, o entusiasmo é exatamente igual e estamos muito contentes com os projetos que temos na carteira para este ano e pronto, continuaremos com o nosso foco na entrega operacional, sempre no sentido de criarmos valor para os nossos clientes. Pedro, no caso da fibra e da Fast Fiber, onde estará o foco no decorrer deste ano e já a pensar no próximo? Bem, boa tarde a todos e também obrigado aqui ao convite da APDC para estar presente neste debate sobre infraestruturas. A Fast Fiber é o objetivo global da Fast Fiber de ser o operador de fibra de referência para todos os operadores. E é isso que nós nos batemos todos os dias, é para que sejamos uma rede aberta, neutra, a todos os operadores de retalho que possam utilizar esta rede em condições comerciais que lhes permitam a eles competir no mercado de retalho. Dito isto, entre 2023 e 2024, aquilo que nós fizemos foi aumentar o leque de serviços que nós disponibilizamos aos outros operadores. Por isso poderemos dizer que efetivamente o ano correu bem e que esperemos que o resto do ano de 2024 também acompanhe este crescimento. Durante o ano de 2023 e princípio de 2024, nós temos disponibilizados aos operadores um conjunto de infraestruturas muito significativas, nomeadamente, por exemplo, para ligar todas as estações e todas as bases e todas as infraestruturas da Cellnex e da Vantage Tower, e temos disponibilizado essa fibra aos outros operadores, e eles têm utilizado. Disponibilizamos também a rede FTTH, foi feito um contrato com um operador também, em que ele seja competitivo nessas zonas. É uma área ainda significativa e por isso aquilo que nós esperamos relativamente para o próximo ano é nós aumentarmos efetivamente essa relação que nós temos com os outros operadores.
Por outro lado, nós aumentamos a nossa cobertura, pretendemos ser uma infraestrutura de fibra a nível nacional. E por isso, entre 2022 e 2023, desde a existência da Fast Fiber em 2020, nós já aumentamos em termos de cobertura cerca de 1.100.000 casas. A Fast Fiber tem 5,8 milhões de casas, por isso nós crescemos em 4 anos 20%. É muito significativo, tendo em conta o investimento e o esforço que foi realizado pela Fast Fiber nestes 4 anos. Foram mais de 400 milhões de euros que nós investimos na instalação, desenvolvimento, operação e manutenção dessa rede de fibra. Será difícil manter essa velocidade? Esta velocidade, obviamente que existe um limite, porque o país não tem a dimensão que tem. Uma dimensão que tem. Agora, há uma coisa que nós temos que realizar. Para já, nós gostaríamos efetivamente, e para isso têm que ser estabelecidas as condições para que nós consigamos estabelecer e fazer a instalação de fibra nas restantes áreas, que ainda falta. O Governo tem feito algumas coisas, lançou um concurso de áreas brancas, já podemos falar mais à frente relativamente a isso, mas ainda falta dotar também a rede de alguma resiliência e vai haver necessidades de fibras constantes, ou seja, vai haver uma necessidade de densificação das fibras, o tráfego vai aumentar. E sempre, cada vez mais. Daí o país não vai sair, nem o país, nem ninguém, sim, portanto, seja, ninguém nesta área. Certo, exatamente. Mas lá está. Mas ainda existe muita coisa para fazer e existem muitos constrangimentos que, na realidade, nós vamos ter que atacar e vamos ter que ultrapassar. Vamos falar do que há para fazer. Precisamente, quero ouvir a vossa opinião sobre o 5G, há obrigações de cobertura em Portugal. A primeira meta foi alcançada em dezembro de 2023, 75% da população dos municípios. João, qual a previsão para o cumprimento da segunda meta, que será de 90% da população em dezembro de 2025? Essa previsão é para 2025, portanto ainda há aqui de 2 anos. Existe uma meta intermédia agora de 2024 para algumas freguesias que não são de baixa densidade, mas que estão em municípios de baixa densidade. E aqui os operadores, portanto, estão a desenvolver a sua rede para dar resposta a essas obrigações de cobertura. Mas o processo do 5G em Portugal, acho que podemos dizer que está bastante avançado. Portanto, tivemos aqui efetivamente algum atraso no arranque, mas os operadores, e aqui está a Orcaus e as empresas de fibra, penso que também deram um apoio muito relevante para conseguir recuperar esse atraso. E, portanto, nós terminámos o ano de 2023, segundo os dados da Anacom, com mais de 8.900 estações com 5G. Temos no país um total de 15.000, portanto, mais de metade das estações já tinham 5G e uma percentagem muito grande de cobertura. Portanto, os operadores têm anunciado mais de 90% de cobertura da população, que tipicamente está nas zonas menos densas, e, portanto, penso que recuperamos bem esse atraso. O 5G, portanto, o que é que vai trazer de mais desafios? Nós vamos ter que continuar a adaptar as infraestruturas para suportar o 5G dos operadores que já são nossos clientes, portanto, nos sites onde ainda não há o 5G. Temos também de construir novas infraestruturas, precisamente para endereçar essas obrigações. E aqui, em parte, também vamos poder usar algumas infraestruturas existentes em que está um operador para colocar outros operadores. Há pouco, quando falava das novas construções, já contemplava já esta era 5G? Ou essas já são outras novas, já contempladas? Estas novas construções, muitas delas são construídas em zonas até de baixa densidade. Nós, desde que começámos a atividade, já construímos mais de 700 novos sites. 90% destes sites foram construídos em zonas de baixa ou média densidade. E, portanto, foram zonas onde não tinham cobertura, muitas delas, ou que vieram reforçar a capacidade para que muitos portugueses pudessem ter serviços e, agora com as obrigações do 5G, também já o 5G. Nós, para 2024, vamos continuar a construir infraestruturas. Temos um plano de quase 200 infraestruturas, portanto, quase o dobro do ano passado. Vamos investir mais de 100 milhões de euros este ano. Portanto, quer, sobretudo, nestas novas infraestruturas, mas também para continuar o reforço das infraestruturas existentes para 5G e também para pormos mais clientes nas nossas infraestruturas. Há aqui também uma nota, que é,
nós, além de termos a Mel e a nós como clientes, também suportamos uma parte da rede da Vodafone através do acordo de partilha de rede que a nós e a Vodafone têm. Portanto, nós, no fundo, trabalhamos com todos os operadores e, portanto, o 5G que é instalado também acaba por ficar disponível com vários operadores para as populações. Paulo, olha para a implementação do 5G e a Vantage Towers olha para essa implementação com este otimismo? Sim. Estou bastante alinhado com o que estava a referir o João. Em particular, concordo que existem duas vertentes. A primeira vertente é a vertente dos sites existentes que têm que ser upgraded, e ali houve um trabalho brutal ao longo do ano passado, em termos de volumes. Acho que à volta de 1000 sites foram upgraded, no sentido de colocarmos o novo equipamento do 5G. E depois há outra vertente, que é a vertente dos novos sites que estão a serem construídos. E acho que a primeira vertente é uma vertente mais business as usual, ou seja, este tipo de operadores, como esta Workhorse, estão basicamente desenhados para trabalhar com economia de escala, para trabalhar com volumes, não é? E, portanto, o facto de tratarmos de volumes tão grandes é bastante normal. A segunda vertente, que tem a ver com os novos sites, é algo um bocado diferente e, em particular, tem a ver com a natureza destes sites que estão a serem construídos, sendo que estamos a falar de zonas bastante remotas. E, portanto, o otimismo existe, no sentido que já entregamos, como estava a referir há pouco, mais do que 100 infraestruturas, aliás, entre 130 e 140 Ieronir, portanto, ao longo dos últimos 12 meses, mas não foi fácil, não foi nada fácil. E ainda temos várias para entregarmos até o final de 2025, ou seja, quando está prevista a segunda meta das obrigações de cobertura. E temos aprendido muito, tivemos uma curva de aprendizagem brutal durante 2023 e isso faz com que exista este otimismo para a reta final, digamos, desta cena do 5G, mas, mais uma vez, existem dificuldades e, em particular, a forma em que temos que interagir com todas as entidades que estão envolvidas no processo de construção do site, faz com que haja melhorias e acho que, não sei se iremos falar disto mais para frente, mas acho que existem condições para os players todos, para o ecossistema, melhorar as condições para que os clientes finais, os operadores, neste caso, consigam obter as infraestruturas das quais precisam no tempo certo. Beneficiar desse trabalho. Exatamente. No caso da fibra, e há pouco o Pedro falava nos desafios, a fibra tem de acompanhar tudo isto que ouvimos aqui o João e o Paulo dizer. E é igualmente desafiante, é mais desafiante? Não, é igualmente desafiante, ou seja, e também, vamos lá ver, as obrigações que o 5G vai ter, na realidade, são obrigações para zonas mais remotas, mais rurais, mais distantes, mais dispersas, em que o deployment de rede fibra para fazer a ligação de todas estas estações bases e para fazer a ligação de todos os clientes vai ser mais dispendiosa. E por isso, na realidade, é um desafio, não só porque pelo facto de serem mais rurais, na realidade, em termos operacionais, acaba por ser também mais desafiante, as distâncias são bastante superiores, mas porque em termos de rentabilidade também existe aqui um desafio. Nós, quando passamos fibras para as estações base ou quando passamos fibra para dar serviço ao cliente, nós estamos à espera que haja uma certa rentabilidade relativamente a essa passagem de fibra. Se não existir essa rentabilidade, porque existe pouca população, porque no interior do país, por exemplo, existem muitas casas que são casas secundárias ou são casas vazias onde não tem positivamente nenhuma população, depois a rentabilidade toda do negócio acaba por ser um bocadinho mais difícil. A juntar a isso, e pegando aqui um bocadinho nas palavras que o Paulo disse, ou seja, deve ser facilitado a utilização de
passagem, a utilização de infraestruturas aptas, aquilo que nós chamamos as infraestruturas aptas para passagem dos cabos de fibra até essas zonas. E isso é algo que nós nos temos vindo a bater há algum tempo e que isso é essencial para, não só para o 5G, mas também, por exemplo, para o concurso das áreas brancas, que são em zonas rurais e que o Governo já lançou. Ou seja, se nós não tivermos alguns processos simplificados de licenciamentos, por exemplo, e autorizações camarárias de licenciamentos de diversas entidades que são necessários obter para passar essa fibra. Se nós não tivermos processos mais simplificados relativamente junto das entidades que detêm essas infraestruturas, em condições que sejam condições, na realidade, que nos possam dar rentabilidade. Se nós não tivermos isso, muito dificilmente nós vamos conseguir passar a fibra nos timings, por exemplo, em que o concurso das áreas brancas preconiza. Okay? Para além disso, é preciso haver uma transparência de informação de todas essas infraestruturas. Que não tem havido. Deixe-me só dizer uma coisa, o Governo, e agora só pegando um bocadinho relativamente naquilo que já foi referido, ou seja, o Parlamento Europeu e o Conselho fizeram um regulamento relativamente que se chama o Gigabit Infrastructure Act, o GIA, em que estabelece uma série de regras para a disponibilização de infraestruturas aptas aos operadores de telecomunicações. Foi publicado no passado dia 29 de abril. É um regulamento para todos os países, globalmente. Portugal já está muito mais avançado que os restantes países da União Europeia, relativamente a esse facto, porque já tínhamos legislação que contemplava efetivamente a utilização destas infraestruturas aptas para empresas de telecomunicações. O que existe a fazer, e que nunca foi feito, foi densificar e implementar essas medidas. Hoje em dia existe essa informação, mas hoje em dia essa informação não é suficiente. Ou seja, nós, por exemplo, existe um sistema de informação onde cada um dos operadores pode analisar quais são as infraestruturas aptas, mas ele não está atualizado, por exemplo. Ou nem todas as entidades reportam efetivamente as infraestruturas que são aptas para a passagem. Ou, ainda pior, a fiabilidade dessa informação. Quando vamos ao terreno, e isto acontece muitas vezes, quando vamos ao terreno, consideramos que efetivamente existe traçado, mas existem interrupções. Pedro, mas só para resumir, o que é que está a empatar o desenvolvimento, não é o desenvolvimento das ondas brancas, mas para que elas deixem de existir e que seja implementada a rede e... Ou seja, para fazer esse desenvolvimento, nós queremos fazê-lo e é desígnio da Fast Fiber o fazer. Agora, aquilo que nós necessitamos é que haja também, por parte das autoridades, tanto do Governo como do regulador, que haja uma simplificação desses processos todos. E aí isso ultrapassa-nos e não tem havido essa simplificação? Não tem havido. Deixe-me também ouvir aqui os seus colegas. João, sobre esta questão das zonas brancas, não sei se era o João que há pouco falava que queria focar. Partilha desta visão do Pedro. O que é que está aqui, deixe-me usar esta expressão, em empatar que as zonas do país deixem de ter estas zonas brancas em termos de telecomunicações? Bem, em primeiro lugar, há aqui um tema que o Pedro também referiu, da rentabilidade económica. Por exemplo, as redes de comunicações, em particular o 5G, foram todas feitas e continuam a ser desenvolvidas com investimento 100% privado. Que saibamos, não há verbas, por exemplo, associadas do PRR às estações novas de 5G e à densificação desta cobertura. Portanto, aqui as infraestruturas partilhadas e o termos modelos que conseguimos construir infraestruturas para vários operadores ajudam a reduzir os custos e a trazer mais cobertura, portanto, a estas localidades. Em segundo lugar, o Pedro referiu o tema do GIA. Nós estamos também bastante expectantes com a aplicação desta regulação. Em Portugal, efetivamente, temos muitas destas componentes que agora o GIA vem introduzir até já mais avançadas. Mas o GIA, portanto, é o Gigabit Infrastructure Act, que tem o objetivo de até 2030 que todos os cidadãos da Europa tenham conectividade gigabit em fibra e 5G. Por exemplo, para a instalação de torres de telecomunicações, vem introduzir regulamentação sobre direitos de passagem em terrenos públicos e em terrenos privados. Vai-nos permitir implementar mais rapidamente novas estações. Vem também introduzir regulamentação de utilização de edifícios públicos, que nos vai permitir também
mais rapidamente implementar estações de comunicações. Lá está, mas vai introduzir, vai permitir, mas isso já é possível fazer ou ainda estamos no processo de chegar até lá? O regulamento foi aprovado no final de abril, tem agora 18 meses para ser implementado e, portanto, no final de 2025 já teremos este regulamento em vigor. E, portanto, a nossa atividade vai continuar a desenvolver-se. Julgo que temos aqui um caminho positivo para também implementar algumas destas medidas em Portugal e conseguir beneficiar de todo este projeto. Paulo, sentem as mesmas dificuldades na Vantage Towers, imagino? Obviamente sim, o caminho é exatamente o mesmo. Temos expectativas também na implementação desta regulação da GIA, e sendo que está bastante alinhada com a segunda meta das obrigações 5G, esperamos de conseguirmos tirar proveito, digamos, de uma implementação correta desta regulação. E também queria acrescentar que, na GIA em particular, o que está a ser dito é que os países que fazem parte da União Europeia são até encorajados em acelerarem, pelo que puderem, os processos, por exemplo, de licenciamento ou os processos de resposta às entidades que estão envolvidas no processo de construção, e isso ajudaria muito. Por exemplo, hoje em dia o que acontece é que, especialmente nestas zonas, a interação do ponto de vista do licenciamento para a construção do SAD começa com as câmaras municipais, mas às vezes não para aí, ou seja, é preciso ter mais interações com outras entidades, quer um Instituto da Aviação Civil, Nacional da Aviação Civil, ou o Instituto da Conservação da Natureza das Florestas, ou seja, há mil Mas há também entidades. Essa disponibilidade e proatividade por parte das empresas, ou nem há abertura para isso, para chegar a essas entidades? É difícil essa interação e essa cooperação? Não, há claramente a abertura por parte das empresas, por parte dos nossos clientes, e obviamente é sempre bom abordar o tema do ponto de vista do ecossistema, não é? Mas depois, lá está um bocado o que estava a dizer o Pedro, ou seja, é preciso mesmo ter uma abordagem de coordenação central para que este processo avance mais rapidamente. E, essencialmente, com a implementação desta regulação, esperamos que este fast track possa ser implementado para que todos possam tirar proveito. E, portanto, as dificuldades, sim, são exatamente as mesmas. O Pedro já foi bastante claro em relação a este assunto, portanto eu saltava para o tema da inteligência artificial. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Rapidamente. Muito rapidamente. Que o João falou, o regulamento tem 18 meses para ser aplicado, mas os prazos que nós temos, tanto para o 5G como para o deployment de fibra que nós queremos, em especial nas zonas remotas, não se compaginam com um prazo de 18 meses para a sua aplicação. Por isso era bom que, na realidade, ele fosse apressado a sua implementação o mais rapidamente possível. Não podemos esperar os 18 meses. 18 meses são 2025. Vamos ter muito mais dificuldade. Vamos ter muito mais dificuldade em fazer a implementação tanto da rede de fibra como das antenas para o 5G. Isso representa o quê em termos práticos para quem precisa de utilizar a rede? Um esforço muito maior das nossas empresas relativamente para levar os serviços e provavelmente algum comprometimento relativamente aos prazos que estão em cima da mesa. Okay. Pedro, sabemos o quão relevante foi e ainda é o papel da fibra para levar a internet de alta velocidade a casas e empresas. Eu pergunto, o que é que tem trazido a inteligência artificial a esta operação? Relativamente à fibra, tem trazido toda a parte operacional no deployment da rede de fibra. É uma aprendizagem que nós fazemos, ou seja, nós temos processos operacionais bastante complexos para fazer o deployment de fibra, desde a parte em que nós fazemos o projeto, até à parte depois da implementação, a parte de testes, monitorização. A inteligência artificial permite, na realidade, nós conhecemos a priori as tipologias dos vários deployments de fibra, adaptá-los e ser muito mais rápido todo este processo, pouparmos tempo. Pouparmos tempo, pouparmos recursos,
e transformarmos isso depois, darmos um serviço de maior qualidade aos nossos clientes. Portanto, só vantagens, haverá também maior investimento, Obviamente que tem um investimento. Estávamos aqui só a falar relativamente àquilo que era a vantagem da inteligência artificial. E Mas, no obviamente, outro lado? para fazer isso tudo, ou seja, para já é preciso fazer investimentos em todos estes processos, é preciso fazer uma formação de todas as pessoas nesses processos, que muitas vezes também não é fácil. Nós temos uma cadeia de subcontratação bastante significativa, ou seja, em que existem um conjunto muito alargado de colaboradores, tanto diretos como indiretos, que fazem trabalho na nossa rede, e por isso, ou seja, há que ter um investimento nessa formação e nessas pessoas todas, para que elas saibam utilizar corretamente todas as ferramentas de inteligência artificial, para que nós consigamos instalar, operar e manter a rede de fibra. João, a inteligência artificial tem sido uma força transformadora em várias indústrias. Como é que tem sido na Cellnex? Olha, a inteligência artificial é um fator agora disruptivo. Vai ter um impacto muito grande, vai ter um fator uau, que vai ter uma adoção muito rápida. O ChatGPT teve uma adoção de 1 milhão de utilizadores em 5 dias e, portanto, a velocidade que esta tecnologia vai ser implementada vai ser muito rápida e vai ser disruptiva. Portanto, vai mudar efetivamente a forma de trabalhar muito rapidamente. Eu costumo comparar esta revolução como foi a revolução dos smartphones e como, por exemplo, foi a disrupção de conseguirmos nas nossas boxes andar para trás e ver os canais da semana anterior e os programas. As empresas têm que se preparar, temos que ter aqui formação e, sobretudo, têm que experimentar. Nós começámos a atividade em 2018 e em 2019 lançámos 2 pilotos que já nos permitiram perceber as potencialidades desta tecnologia. Por exemplo, fizemos um reconhecimento em 3D com drones de algumas das nossas torres, em que foi possível criar o que se chama um digital twin da nossa infraestrutura. Portanto, uma réplica digital da nossa infraestrutura em 3D. Isto permite, por exemplo, nós conseguirmos, para efeitos de cadastro, ter uma automatização e identificar os componentes daquela infraestrutura. Permite também conseguir identificar, em termos de previsão de manutenção que seja preciso feita, por exemplo, se as torres têm algum indício de corrosão e que possamos, portanto, rapidamente atuar. Ou seja, antecipa o surgimento de problemas e, portanto, também permite que a empresa possa antecipar nessa solução. Exato. Fizemos também, por exemplo, um piloto para leitura em massa dos nossos contratos de arrendamento. Portanto, eu referi, nós temos mais de 6.000 sites e, portanto, temos mais de 6.000 contratos, até sites com mais do que um senhorio. E, por exemplo, estas ferramentas permitem uma identificação para uma base de dados e para, por exemplo, confrontarmos com a nossa base de dados internos de datas de início dos contratos, datas de fim, valores de renda e, portanto, de uma forma relativamente mais eficiente. E, portanto, temos que experimentar. Acho que a tecnologia não está ainda num ponto em que consigamos referir que temos uma eficiência muito grande em termos de termos mais benefícios do que os custos, mas quando esta revolução acontecer, vai ser muito grande. E, portanto, temos que continuar a apostar em termos do contributo, portanto, das redes de comunicações para a inteligência artificial. O 5G vai ter uma relevância muito grande, porque vai não só dar velocidade, mas também uma latência menor às redes e, portanto, a comunicação com todos os devices vai ser muito mais rápida. E há muito investimento também a ser feito. Portanto, todas as big techs americanas de software estão a investir em inteligência artificial, as grandes empresas de hardware também, e, portanto, nós vamos, de certeza, ter aqui uma revolução muito grande que precisamos de nos preparar. Paulo, como é que se tem preparado e como é que tem sentido este embate desta revolução chamada inteligência artificial? Acho que, por enquanto, temos muitas ideias, temos feito alguns pilotos, como estava a dizer o João. Efetivamente, as áreas funcionais que estão a ser mais impactadas pela inteligência artificial são aquelas das quais ele estava a referir, ou seja, tudo o que tem a ver com volumes muito grandes tem um bom match, digamos, com a inteligência artificial para que seja utilizada para despoletar aquelas tarefas mais rapidamente. Acho que, portanto, a área legal, a área de olharmos nos contratos, encontrarmos cláusulas nos contratos, garantirmos uma standardização dos contratos de arrendamento que temos com os nossos senhorios. Outra área é a área operacional, absolutamente.
Mas depois, como é que estamos a preparar a empresa? Acho que seja importante termos uma boa estratégia do ponto de vista do IT, do desenvolvimento do IT, e para darmos um bocado de seguimento ao que foi dito aqui no painel do ano passado, ou seja, que a Vantage estava a explorar a possibilidade de estabelecer centros de competências no país, que acho muito bom. Estamos a trabalhar nisto. E estamos a trabalhar no sentido de criarmos o nosso centro de competência pelo desenvolvimento IT, que vai oferecer os serviços aos países em que a Vantage está a atuar. E com isso quero dizer que, basicamente, este núcleo de competência que está a ser criado irá tratar também do desenvolvimento destas ferramentas, desta tecnologia, para que as operações todas possam tirar proveito e possam funcionar de forma mais ágil e eficaz. Muito bem. Pedro, menos de 2 minutos para a sua resposta para esta pergunta, porque estamos mesmo no fim. No ano passado, o Pedro referia neste congresso a fragilidade de algumas infraestruturas de rede e que isso impedia que grandes empresas viessem investir em Portugal. Isso mudou? Não mudou significativamente, não mudou significativamente. Esperamos que, na realidade, todas estas alterações que o GIA e este regulamento venha a trazer, na realidade nos permitam seguir esse caminho. Seja um pequeno trampolim, mas para isso, ou seja, há trabalho a realizar, mas porque lá está, ou seja, o que faltam muitas vezes são a abertura e as condições para que nós instalemos a fibra em infraestruturas que sejam suficientemente resilientes, que nos permitam a nós dotar um serviço ao cliente com uma qualidade de serviço como os grandes, hoje em dia, os grandes competidores a nível internacional de dados querem. Ou seja, não querem a fibra colocada hoje em dia nas infraestruturas, nomeadamente a fibra em postes aéreos, querem a fibra em condutas, com um nível de resiliência muito significativo. E ainda existem hoje em dia e Portugal tem tido alguns exemplos recentes, infelizmente, de destruição dessas infraestruturas quaisquer calamidades, na realidade, naturais, essas infraestruturas são sujeitas a isso. E por isso aquilo que nós tendemos a realizar e gostaríamos de realizar, e repara, a Fast Fiber tem um programa e tem feito ao longo dos anos uma migração dos seus cabos de fibra que estão em postes aéreos para condutas. Mas lá está, para isso precisamos que hajam essas condutas e haja investimento e condições para nós investirmos nessas condutas. Cumpriu o tempo. Muito obrigada aos três pela presença. Foi um gosto, sucesso para as empresas, porque será também o sucesso das infraestruturas das telecomunicações no país. Muito obrigada.